te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, nestes dias em que nos fizestes conhecer toda a riqueza da vossa misericórdia, derramai sobre nós com maior generosidade, para tornar mais firme em vossa verdade aqueles que libertastes das trevas do erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus. O nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículo de 44 a 51. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escuta o Pai e por ele for instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele come nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come desse pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesse caminho desse capítulo 6 do Evangelho de São João, que mostra, para nós a beleza desse pão que desceu do céu, que é o próprio Jesus. E na liturgia dessa semana, desses tempos que nós estamos vivendo, que é o tempo da Páscoa, é muito, muito bonito a expressão as informações que nos traz, palavra cheia de riqueza, que nos traz a primeira leitura, todos os dias. Por isso a gente precisa se ocupar delas um pouco também, para a nossa meditação enriquecer-se até mais. Aqui no Atos dos Apóstolos fala de Filipe. Filipe é aquele que pediu para Jesus, mostra-me o Pai, nos basta. E Filipe foi crescendo em espiritualidade e fé e foi evangelizando, para todos os lugares que ele ia. E fala que Filipe, um anjo conduziu ele para um caminho, para Jerusalém
a Gaza, e ele encontra então naquele caminho que ele ia percorrendo, ele ficou em um lugar descansando, e passou um eunuco, que aquele que cuidava das coisas do rei, que cuidava das mulheres e assim por diante. E esse eunuco, ele estava lendo a Bíblia lá, e Filipe chegou perto dele e falou se ele estava compreendendo aquilo que ele estava lendo. E ele disse, como que eu vou saber se ninguém me ensinou? E aí então Filipe conversa com ele, eles lêem a passagem da Escritura, meditam, conversam sobre isso, e vão aí, quer dizer, a conversa de Filipe, o jeito de Filipe conversar com o eunuco, atraiu ele mandou ele montar na carruagem, foram, e aí chegaram num lugar que tinha água, e ele pediu para ele que fosse batizado. E aí Elias foi arrebatado, foi levado, né? E desapareceu e foi para um outro lugar, e esse eunuco então continuou a sua vida, mas de uma forma totalmente diferente, porque tinha feito uma experiência com a palavra de Deus. E assim também somos nós que condição nos encontramos, daquele que precisa ser ensinado, ou daquele que tem uma capacidade para ensinar. Quer dizer, então esse ensinar de Filipe atraiu o eunuco. Então, aí no Evangelho vem falar que aquele que o Pai atraiu, quer dizer, é essa palavra que atrai. Por isso, qual a decisão nossa? Nossa decisão precisa ser de abrir o coração para ouvir a palavra. Porque quando a gente ouve a palavra, ela penetra no nosso coração, porque a essência da palavra é atrair-nos. Ela tem essa força de nos atrair. E quando ela então nos atrai, ela leva nós, cristãos, a uma intimidade com Deus, a uma relação com Deus, uma mudança de vida total. Aí a gente vai descobrindo, né, que Jesus é esse que desceu do céu. É esse pão que alimenta nossas vidas. Aí a gente vai entendendo que esse ser Eucaristia, esse viver a Eucaristia, representa aquilo que Jesus nos ensina através da palavra. Ele ensina aquele que come minha carne, aquele que bebe o meu sangue, esse permanece em mim e eu permaneço nele. É um Deus que quer que nós permanecemos nele. E essa permanência é porque nós descobrimos algo de diferente, como esse eunuco descobriu. Descobriu as verdades de Deus através. Quer dizer, só que quem conhece essa verdade precisa ensinar para aquele que não sabe. Porque senão ele vai falar, mas como que eu vou saber se ninguém me ensinou? Então, por isso, quem tem responsabilidade de ensinar, tem que ensinar para que todos possam ser atraídos por esse Deus através do ensinamento. Né? Pai ensina os filhos, mãe ensina os filhos, né? E assim por diante. E aí, quer dizer, vamos vivendo essa dimensão familiar de ensinar, de aqueles que ensinam os seus filhos, e depois vai ensinando todo mundo. Né? Deus vai dando para nós capacidade, dons, de ser mestre, de ensinar a palavra de Deus. Porque o que resulta dessa palavra é a vida eterna. E eu ressuscitarei. Quer dizer, quando eu entendo a força da palavra, o que ela contém, o bem que me faz e ainda me conduz à grande finalidade da vida, que é a eternidade, então aí eu estou vivendo essa dimensão, né, através de processos. Eu aprendo e ensino. Eu multiplico isso, eu comungo Jesus, mas eu reproduzo aquilo que eu comunguei. Por isso que Deus possa nos ajudar, amados, a viver uma fé
aonde Deus seja aquele que nos atrai. Nos atrai porque o seu amor é muito grande. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.